Olá, tudo bom, pessoal? Depois dessas férias aí, vamos voltar aqui então com o nosso tutorial de como resolver a lista de exercício que eu passei para vocês. Essa lista 3 aqui, ó, com perspectivas isométricas. Então vamos lá. O que vem ser essa perspectiva isométrica? Ela é usada para fazer a visualização 3D de algumas coisas. Então a gente vai aprender a enxergar em 3D e desenhar, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que a gente vai fazer vai ser esse aqui, letra A, vamos fazer ele na ordem. Ele parece um L, ó, olhando nessa posição aqui, parece um L. Então vou dar uma corzinha aqui para poder facilitar na visualização. Então, olhando de lado, eu vejo esse verdinho. Olhando da vista frontal, vai ser esse rosa que eu pintei aí a vocês. E o que sobrou em branco, esse que sobrou em branco é a vista superior. A gente vai fazer primeiro aqui, ó. Vamos começar o nosso desenho por aqui. A gente vai fazer a base começando por aqui, ó. Vou fazer aqui, todas as medidas são em centímetros. Vou puxar o eixo. Então, lembrando que esse daqui, ó, para baixo aqui, a linha de terra tem aqui um ângulo de 30 graus. Vou puxar e vou desenhar com vocês o sólido, mostrando aí como que faz as peripécias aí deste desenho. Lembrando que as medidas estão em milímetro, ou seja, se aqui eu tenho 10 milímetros, eu tenho 1 centímetro. Aqui eu tenho 30 milímetros, eu tenho 3 centímetros, e assim vai indo sucessivamente, tá? Cada medida dessa aqui tá em milímetro para a gente poder fazer o correspondente seguinte, centímetro. Se fosse centímetro, como que eu ia desenhar 30 centímetros aqui, 30 aqui, fica tudo muito grande. Então as medidas estão em milímetro. Vamos lá. O desenho aqui não tá na perspectiva da régua, mas já dá para ver o seguinte, ó. Quer ver? Eu vou mostrar a vocês aqui algo interessante. No papel, esse desenho aqui tem 3 centímetros, certo? Só que quando eu meço com a régua, tem 3,5. Entendeu? Então, o que acontece? Eu vou medir aqui com a régua quanto que tenho de altura aqui, ó. Deu aproximadamente 6,5. Então, eu vou pôr uns 8 centímetros de altura aí, para mim poder estar dando a distância do cabeçalho para mim fazer esse exercício aí. Uns 8 centímetros, 10 centímetros aí pra gente estar começando. Vocês vão pegar a folha de vocês, ó, lembrando que a folha tá com margem, tá aquilo que a gente fez o carimbo, tá certinha a folha de vocês. E aí aqui da parte superior, vocês vão contar os centímetros. Pega a régua lá, ou vocês tiverem aí para medir, e dá uma contada. Para quê? Para a coisa sair mais centralizada. Ó, vou pôr a medida aqui, ó, 8. Para quê? Para mim saber que aqui, nessa medida aqui, vai ser a minha base. Então, como na perspectiva isométrica, o ângulo aqui, ó, é de 30 graus, o ângulo aqui é de 30 graus, eu vou sempre usar o meu esquadro de 45 de base. Vou usar esse de 45 de base, alinhado ele aqui com essa margem lateral, ó, que tá feita aqui, a margem lateral. E vou usar meu esquadro de 30 para estar fazendo as marcações. Então, vamos lá, vamos fazer a primeira marcação. A primeira marcação é aqui, ó, nesse ângulo aqui, ele vai vir nessa direção. Lembrando que aqui no meu eu vou fazer bem forte os traços, onde vocês podem fazer mais fraco, tá? Vou fazer forte só para dar de visualizar.
inverti o esquadro, ó. Antes eu trabalhei com a parte sem as letrinhas encostada aqui para fazer para este lado. Agora eu vou virar a parte que tá milimetrada, fica com a parte milimetrada para mim fazer o outro lado, ó. Posiciono, deslizo o meu esquadro até chegar no ponto onde vai ser possível traçar a lateral. Peguei aqui, ó. Tracei essa lateral. Vamos tirar o pozinho, quando eu for fazer ele vai borrar. Tem que passar o esquadro em cima do pozinho do lápis. E aqui eu tenho que fazer a vertical certinha. A linha aqui, o esquadro, os conformes, o ponto eu puxo. Então, eu fiz aí a base da minha perspectiva isométrica. Beleza? Agora eu vou colocar as medidas. Segundo trabalho, ó, daqui até aqui eu tenho 2,5 centímetros. Então, eu vou vir aqui e vou ticar meus 2,5 centímetros. Ixi, eu ficou desalinhado, vou corrigir, tá? Fazer a correção. Alinho aqui novamente na lateral. Pronto, agora tá certinho. Tá retinho aqui no ponto onde as duas linhas se encontram. Vou pôr as medidas de 2,5. Eu tenho 1 de altura aqui, ó, com 1 centímetro. Eu vou pôr aqui meu 1 centímetro de altura. Tenho 3 centímetros nessa direção. Tá marcado. Novamente eu alinho aqui o meu esquadro base para poder fazer os traços necessários. E no caso é assim, ó. Tô alinhado com o esquadro aqui na lateral. Aí eu venho. Ó. Aqui no final tem que subir uma vertical. Vou subir uma vertical aqui. Venho, achei o ponto, subo a vertical. Só que a vertical vai ser de 1 centímetro, então eu não preciso. Opa. Não preciso pôr muito grande não, 1 centímetro. Foi. Aqui é a mesma coisa, ó. Ali no trabalho. Só que aqui a vertical tem 3 centímetros. Então eu tenho que pôr 3. Beleza. Agora eu vou fazer com ângulo, ó. Milimetrado com milimetrado. Vai até encontrar outra linha. Sai um pouquinho do lugar, da linha de novo. Agora eu viro o esquadro, parte lisa, com a parte milimetrada e vou nessa direção para fechar. Desenho, lembrando que eu tenho que estar com o esquadro de base sempre alinhadinho para não dar erro. Cura, ajusta e dá. Posiciona aí o mouse, lápis de vez, sobe retinho. Pronto. Então já tô com a base pronta. E agora o que eu vou fazer? Como esse traço aqui tá muito grande e não vai usar, eu vou já tirar ele um pedaço que tá passando, né? Então vou tirar. Vem aqui com a borrachinha aí. Água.
parte que eu não tô usando. Como o meu eu tô fazendo para mostrar a vocês, fiz muito forte, a pava não fica bom. Tá manchado. De vocês fazem com menos força. E vamos lá. Se aqui no desenho, olha só, na parte de baixo eu tenho 3, e essa espessura aqui ele já me falou que é 10, então 3 centímetros menos 1 centímetro vai dar 2 centímetros aqui, ó, nessa medida. Então vamos colocar 2 centímetros ali. Quadro alinhado para fazer a medida 2 centímetros. Beleza. Aqui, ó, de altura, ele tem 3 centímetros. Então, vamos pôr 3 centímetros lá de altura. Alinho, marco meu 3 centímetros. Pronto. Então, eu marquei esses 2 pontos, aqui e aqui. 2 centímetros aqui e 3 de baixo até em cima. Novamente, vou lá, alinho meu esquadro de base com a lateral, com a margem. Pego aqui e vou, ó. Onde este ponto encontrou com essa linha, aqui neste ponto eu vou traçar uma reta aí. Beleza. Viro o esquadro. Mesma coisa, ó. Agora, ó, onde ela se encontra, eu vou puxar para cima, vou puxar vertical. Também, puxa vertical. Aí aqui, ó, eu vou puxar aqui, ó. Porque essa medida daqui eu já tenho. Onde ela encontrar aqui é onde vai dar, ó. Aí eu vou fazer o outro lado. Viro o esquadro. Opa. Alinhei aqui minha base, vou alinhar de novo. Vem com o esquadro, tá lá. Pega aqui no ponto, vou mais um pouquinho à frente. Encostou lá. Pronto. Então, vocês viram que eu usei as medidas para fazer a base e subir aqui a cota da altura. E tirei esse 1 centímetro aqui. O resto, o desenho sai pela proporção, onde uma linha cruzar com a outra é onde fica o trabalho. Olhando o desenho assim, parece que tá meio estranho, né? Aí, o que a gente faz? Pega a borrachinha, vai lá e tira partes que estão sobrando para fazer o acabamento do trabalho.
Aí agora eu vou reforçar com a canetinha para vocês visualizarem. Provavelmente eu só uso nesse trabalho aqui para mostrar a vocês como que fica. Posiciono lá e vou. Lembrando que o de vocês é no lápis, tá? Não vou usar a canetinha não, só para mostrar a vocês como fica aqui o desenho quando tem acabamento. Esse aqui é o trabalhinho. Se eu não tivesse feito os riscos fortes para vocês poderem visualizar, não tava com esse aspecto judiado. Passa a borrachinha, tirar tudo de lápis que tá aqui e contorno uma lateralzinha aqui embaixo para fazer. Pronto, o trabalho fica assim, finalizado. Vocês vão me mandar ele reforçado de lápis, tá? Faz o trabalho e reforça de lápis. Então você começa a traçar fraquinho e vai enviar. Então notem aí a semelhança dele aqui com o desenho. Esse aqui, ó, ele tá na escala. Esse aqui tá meio fora de escala porque a imagem que modificou no olho às vezes não pega a taxa de proporção. Então esse tá na escala certinho. Esse aqui dá a impressão que ele é mais largo, não é? Agora vamos fazer a letra B. Vou colocar ali em cima A e vamos começar aqui a fazer a letra B. Agora vamos fazer B. B, eu também preciso da medida diagonal para saber o tamanho que ele vai ficar, ó. Ele vai dar em torno de 7 aqui. Como está fora da escala, um pouquinho menor. Então, vou fazer ele por aqui. Pode ser até na mesma linha de ponto para ficar interessante. Vamos desenhar aqui do lado, esse aqui, ó, que é a letra B. Só pra gente ter noção do tamanho que ele vai ocupar no papel, mede aqui a diagonal dele, carrego, ele vai dar em torno de 7 e pouquinho, um pouco menos que 7. Então a altura aqui dá. Vou começar ele na mesma linha de base desse primeiro, para poder ficar o desenho alinhado. Então como que eu vou fazer? Alinho aqui a linha lateral e alinho lá no começo. Aqui, ó, a lateral para pegar nesse ponto. E aí eu dou uma distância bem centralizada, aqui no meu dou 13. Tipo assim, marcação 13 aqui para ficar no alinhamento. Então neste pontinho aqui é onde eu vou estar realizando o início do trabalho. Então vamos lá. Tô aqui alinhado, tô com o meu ponto, vou fazer com a grafite mais fina para não ficar tão borrado, né? Passei aqui meu desenho ali limpo, só colocando por cima do papel para ter uma continuação. Vou fazer aqui com você.
Agora esse esquadro aqui, que é o de 45, eu vou alinhar ele nessa lateral direita. Por quê? Porque se eu alinhar ele nessa lateral aqui, ele fica muito longe do trabalho. Posiciono o esquadro. E aí vou vir aqui para poder estar realizando os traços. Nessa direção, inverto. Nessa direção. E agora eu vou fazer a vertical. Botei aqui e vou subir. Vertical. Pronto. Já fiz aí as 3 linhas principais. Pro lado direito, pro lado esquerdo e a vertical. Agora é colocar as medidas. Aí eu pego lá o trabalho, vamos ver quais são as medidas aí que a gente vai estar colocando. Então vamos lá. Ó, a cota dele aqui, ó, é 40. Este ladinho aqui, essa linha, esse tamanho, é o mesmo tamanho dessa linha, que é o mesmo tamanho dessa linha aqui, que é o mesmo tamanho dessa de baixo. Então tem 40 aqui, 40 aqui, 40 aqui e 40 aqui. Lembrando que a unidade está em milímetros, ou seja, 40 milímetros equivale a 4 centímetros, tá bom? Então 4 centímetros aqui vai ser 4 lá embaixo. Vou marcar aqui 4. Coloco um pontinho para saber que ali eu vou dar a continuação do trabalho. E a altura aqui no meio, ó, ele coloca que a altura dele aqui vai ser 2. Então vou lá, vou marcar 2 aqui na altura do meio, 2 centímetros. 2 centímetros aqui vai ser a minha altura. E 4 centímetros nessa direção. Pronto. Vou subir reto aqui, fazer 2 e voltar. Então, bora lá. Vou alinhar meu esquadro novamente. A minha margem direita. Tá alinhado. Vou pegar meu esquadro de 30, 40, 60 e vou vir aqui, ó. Vou tirar isso e vou vir aqui. Ele tá me falando, ó. Ele tá me falando aqui, ó. Tá alinhadinho, aqui, ó, neste ponto. Ele vai subir 4. Vai subir 4 centímetros. E aqui em cima ele vai vir 4 nessa direção, tá bom? Então vou medir aqui já 4 centímetros dele, a gente já fazer 3 certinho. Ó, posiciona aqui no 0. Certinho, tamanho, cara. Ó, tá boa de medida. 4, beleza. Então, com essas medidas aí, eu já consigo fazer as linhas principais. A linha aqui. E vou realizar os traços. Ó. Então, o que que eu faço, ó? Fiz a vertical aqui, vou vindo aqui com o esquadro até eu achar esse pontinho. Como tá tudo alinhadinho aqui, ó.
Quando eu traçar da linha aqui até lá, ela já vai bater certinho em cima do tamanho que eu preciso. Pronto, tá certinho do tamanho que eu preciso ali. Seria no caso os dois. Aqui também não vai ser diferente. Deixa eu ver se vai ser nesse aqui, vai ser assim. Lá de cima. Lá de cima eu vou vir. Só que eu vou vir 2 centímetros. O que é 2 centímetros, ó? Ele tá falando que a distância dessa retinha aqui, ó, aqui é 2 centímetros, ó. Aqui é 2 centímetros. Esse tamanho aqui ele não deu, porque eu vou ligar esse ponto nesse ponto de baixo, esse ponto nesse ponto de baixo. Por isso que não precisou do tamanho. É meio que uma diagonal. Então eu vou medir 2 centímetros aqui para conseguir traçar. E dou em cima do 2, botando 7. Deu os 2 centímetros. E a partir daqui é só fazer as paralelas e com as medidas. Então, deu 2 centímetros ali. Beleza. Vira o esquadro. Mando até lá em cima para poder subir a parte de trás do trabalho. Pronto, cheguei aqui. Também. A gente tem que medir aqui agora os 4 centímetros aqui no fundo. Pronto, já achei os 4 centímetros ali. Vou fazer o fechamento. Essas linhas aqui, ó, elas estão muito compridas, posso tirar. Posiciona aqui, vai para a lateral direita, ajeita ali. E aí, vou botar no fechamento, ó, ficou baixo. Então vou alinhar mais para cima aqui para poder dar jeito, traçar o fechamento da parte do fio. Senhor. Pronto. Tira a parte que não vai usar, tira a parte que não vai usar. Tô aqui, ó. Fiz essa parte de cima. E aqui da frente, aqui da frente. Aí desse ponto aqui, ó, vou pôr o esquadro e alinhar desse ponto até aqui. Desse ponto até aqui. Eu fecho a figura. É tipo um chanfrado na peça. Fica algo nesse estilo. Então vocês viram, eu desenhei na lapiseira fininha, do jeito que vocês vão fazer. Um lápis com a ponta fininha. E aí vocês vão pegar uma ponta mais grossa, um lápis mais forte. E vamos contornar esse desenho aí pra ficar bom, ficar forte. Fazer o acabamento, ó. Posiciona aqui. Marca bem as linhas pra ficar bom o acabamento. Vou chamar isso aí de reforçar os traços.
Quando eu reforço os traços, é como se desse vida pro trabalho. Pronto. Esse sólido aqui é esse sólido aqui. Tá lembrando que aqui do tamanho que tá no papel, no exercício, ele é menor do que o tamanho real. Então daí vocês, do que você medir aqui para achar o tamanho, você tem que fazer um pouquinho maior para dar certo. Essa aqui é a letra B. Bom, então vou ensinar agora o passo a passo para a gente resolver essa letra D. Eu tinha feito no papel, mas acabou que não tinha gravado, então eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer esse sólido. A base dele é bem semelhante ao que a gente fez no exercício anterior. Então a gente vai usar aqui, ó, em azul vai estar esse esquadrinho aí, que é o esquadro de 45. Então esse aqui é o esquadro de 45, e em cinza tem meu esquadro de 30 e 60. Aí conforme a configuração deles no desenho, tipo quem fica por baixo, quem vai ficar na lateral, vocês vão fazendo aí com os esquadros de vocês. Então primeiramente eu vou posicionar meu esquadro de 45 aqui, ó, alinhado na linha horizontal para mim estar traçando aí a minha base. E aí, com o auxílio da régua, eu vou traçar a minha linha de base nesse sentido. Depois disso, vou continuar com ele como a base e vou traçar tanto a parte inclinada em 30 graus para a esquerda como a parte inclinada em 30 graus para a direita. Então, para a esquerda em primeiro. Segundo o desenho, a gente tem aí que essa aresta aí, esse ladinho aí do sólido, ele tem 3,5 cm. Vocês já vão traçar ele aí com 3,5 cm. E vocês, como vocês vão estar fazendo no esquadro, vocês vão puxar essa linha um pouco maior que 3,5 cm, tipo assim no olho, puxa um pouco maior. E depois vem, mede com a régua e apaga o excedente. Então sempre vocês vão estar fazendo esse procedimento. Agora para o outro lado, posiciono novamente o esquadro de 30 graus aí nessa posição, deslizando sobre o esquadro de 45, e aí traça os 4 centímetros dessa outra aresta. E para traçar a parte superior, a gente posiciona o lado do esquadro que tem um ângulo de reto, ó, ângulo de 90 graus, para estar traçando as linhas verticais. No caso do desenho, a linha vertical aqui é de 15 milímetros, 1,5 centímetros. Então, vocês já traçam aí com essa medida. Faz um pouquinho maior, depois mede com a régua e apaga. De posse desses 3 traços, agora eu vou fazer o prolongamento do meu sólido. Ou seja, estou com ele aqui desenhado, os 3 traços principais, e agora eu vou fazer o prolongamento. Então, ele vai colocar aqui a primeira altura, nesse canto esquerdo, e é de 1,5 cm. Posiciono lá no ponto base, meu esquadro de 45, alinhadinho. Deslizo sobre ele meu esquadro de 30, 60 e puxo a vertical aí 1,5 cm. Isso eu vou fazer lá na extremidade da linha de 4 centímetros. Posiciono o esquadro, alinho de 30, 60 com ângulo reto, aos 90 graus e traço 3 centímetros lá do fundo. Agora eu vou fazer as paralelas, né? Posiciono e vou traçar o paralelo a esse vermelhinho de 3,5 centímetros. Vou traçar agora o paralelo a esse de 4 centímetros. Só que aqui na parte superior ele vai ter 2 centímetros, que ele tem mais um recorte ali, tem mais um detalhe. Então é só 2 centímetros. Faço na outra extremidade da mesma forma semelhante, com 2 centímetros. E agora eu traço outra paralelinha da vermelha. Vocês notam que o procedimento é bem esse mesmo, não tem muita coisa diferente não. Desci um pouco o desenho para poder fazer a parte superior.
Então, vamos lá. Vou puxar as verticais de 1,5 cm. Do outro lado agora, 1,5 cm. As paralelas ao vermelhinho ali, de 3,5 cm. Essa lateralzinha de 2 centímetros paralela ao azul. Do outro lado. Isso. E agora lá no fundo, nota que ele é 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro. Então, vocês vão fazer esse fechamento aí, com esse 1 centímetro de cada ladinho desse. Vocês podem traçar o risco inteiro fechado e apagar o miolinho ali onde é aberto. Dando dessa forma aí o desenho. Agora eu vou fazer essa reentrância ali, que no caso é o seguinte, se eu tenho... Um centímetro e meio aqui. 1,5 centímetro do outro lado. E agora é só fechar os dois pontinhos que faltou com 1,5 centímetro. Lá no fundo, falta fazer uma projeção da quininha descendo para dar ideia de 3 dimensões. Vocês posicionam os esquadros aí e faz esse puxadinho. Tcharam! Tá pronto o sólido. O exercício é esse. Então, a gente tem aqui nesse exercício aí, é possível visualizar que a gente tem, olha só. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem um sólido, ele tem um furo vazado aqui. Esse é o desenho com círculo mais simples que eu encontrei, tá? Então, a gente vai estar fazendo aí esse sólido com círculo. Então, vamos lá. Eu tô fazendo ele aqui no PowerPoint, porque quando eu tô fazendo aqui na mão, eu tenho problema porque eu não tenho todos os aparelhos adequados, com questão de iluminação, uma máquina boa. O que acontece? Fica, às vezes, sem definição e a pessoa não consegue enxergar. Então, esse exercício, como ele é um pouco complicado, eu fiz aqui para poder facilitar. Então, em azul, a gente tem um esquadro de 45 graus, e em laranjinha, a gente tem um esquadro de 30 a 60 graus. Então, quando você vê o esquadro azulzinho, sabe que é o de 45, e o vermelhinho aí, o de 30 e 60. Então, como que a gente vai fazer? Primeiramente, vocês vão posicionar o esquadro de 45 na base, onde vai ser ali a linha reta aí de base para começar o trabalho. Então, nele vai se traçar a linha base. Posteriormente, vai posicionar o esquadro nessa posição aí, para desenhar os 30 graus nessa direção, com a medida já do trabalho. Aqui fala que é 2 centímetros. Se você pode desenhar primeiro, medir os 2 centímetros e apagar o que passar de 2 centímetros, tá? É isso que vocês vão estar fazendo. Desenhe um risco um pouquinho maior, um traço mais fraquinho de lápis, para poder depois, no final, fazer o fechamento, que é reforçar os traços. Então, desenhe um risco maior, meça 2 centímetros e apague o excedente. O procedimento é semelhante ao outro lado, ó. Posicione o esquadro dessa forma, e aí esse lado, a lateral, a base dele é de 4 centímetros. Lembrando que as medidas no desenho estão em milímetro, então toda vez que eu ver 40, é 4 centímetros. Se eu ver 20 milímetros, é 2 centímetros, e assim sucessivamente. E por fim, vamos fazer agora a vertical. Então, a vertical posiciona lá no meio, o esquadro com essa configuração, e aí sobra a linha com essas medidas de 2 centímetros. Depois que eu fiz esse começo, ficou assim meu desenho. Eu tenho aí uma quina, um ângulo do começo do trabalho. Aí agora eu vou fazer a parte que se segue. Fechar as áreas. Então, vou fechar ele primeiro como se fosse um sólido inteiro, como se fosse um retângulo, um paralelepípedo inteiro. Depois eu vou fazer o furo. Posiciono o esquadro de 45 nessa posição. Venho com o esquadro de 30 a 60 graus para fazer a linha reta. E aí eu faço a linha com 2 centímetros. Lá no outro ponto também posiciono o esquadro de 45. Venho com o esquadro de 30 a 60 para poder traçar a linha reta, vertical. E aí eu traço os 2 centímetros. Em cada uma das laterais também, ó, posiciono nessa forma para traçar uma linha paralela a essa vermelha, com a medida de 2 centímetros também. E neste outro lado,
posiciona o esquadro para fazer a sua paralela, com 2 centímetros também. Agora aqui, vou posicionar o esquadro para poder estar traçando, ou vamos assim dizer, traçar a paralela a essa azulzinha, que tem 4 centímetros. Da mesma forma lá no fundo, posiciono o esquadro para estar traçando a linha do fundo. Então nesse desenho a gente teve como se fosse um cubo. Aí eu vou apagar essas 2 arestas de cima, porque nela eu vou estar fazendo o corte desse furo. Então, por exemplo, aqui está falando que ele tem uma medida de 0,8 centímetros. Vou fazer essa medida, ó, posiciono lá o esquadro e vou estar desenhando 0,8. Tanto de um lado quanto na parte inferior quanto na parte superior. O mesmo procedimento eu vou fazer na parte de trás. Posiciono os esquadros e traço lá com 0,8 centímetros. Agora vou fazer o furo. Antes, entretanto, né, vou fechar aí essa partezinha de cima. Com risco de 2,5, vermelhinho. E aqui do outro lado também os 2 centímetros vermelho. E aqui embaixo também os 2 centímetros em vermelho. Pronto. Aí agora eu vou fazer o círculo. Como que é? O círculo vai ficar nesse vão aí, nesse espaço. Eu tenho, pelas regras que a gente aprende na matemática, que o diâmetro do círculo ele é igual a 2 vezes o raio. Então, em verdinho aqui, ó, eu vou ter esse diâmetro. Lá na figura fala que meu raio vale 1,2 centímetros. Então, meu diâmetro tem que valer 2,4 centímetros, que é a medida dessa aresta verde que aparece a vocês aí. Então, vou lá, posiciono meu esquadro e fecho lá o risco com 2,4 centímetros. Para mim poder desenhar o círculo, o que eu vou fazer? Eu vou ter que desenhar um plano nessa face onde vai ser feito o círculo. E as medidas do plano tem que ser exatamente as medidas do diâmetro. Tipo assim, é como se fosse um quadrado e tivesse em cada lateral a medida do diâmetro, ou seja, 2,4 centímetros. E esse plano ele tem que estar dividido no meio, em 4 partes iguais. Então aqui eu tracei 2 linhas, né, perpendiculares, né, para formar o plano. E aí aqui nessa parte, eu pegar aqui o ponteiro. Então, nessa parte aqui, ó, tem 2,4. Até no meio, tem 1,2. Daqui aqui tem 2,4, até no meio 1,2. Essas medidas da metade, vamos usar elas, tá? Então, vou fazer o fechamento do plano, ó. 1,2 para cima, 1,2 para baixo. 2,4, 2,4, 1,2 aqui, mais 1,2. O plano, então, vai ser essa área verdinha aí. Isso é o plano. Isso é o plano. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o esquadro e, usando a parte reta do esquadro, que tem ângulo de 90 graus, vou identificar os 2 tipos de ângulo. Tem um ângulo que é mais fechadinho, que é chamado de ângulo agudo, ou seja, o ângulo dele é menor que 90. Enquanto que os ângulos mais abertos é chamado de ângulo obtuso, porque ele é maior que 90. Posicionando o esquadro aqui nessa parte de cima, nesse ângulo, eu já vou ter que ele é um ângulo obtuso. Por quê? Porque o esquadro fecha 90 graus nesse canto dele aqui, 90 graus. E o ângulo é maior que 90, logo é um ângulo obtuso. Então, de olho eu tenho que esse ângulo é obtuso, o ângulo que é oposto a ele é do mesmo jeito, obtuso. Agora vamos para o ângulo agudo. Aqui no ângulo agudo, do mesmo jeito, eu vou posicionar o esquadro. Eu deixei ele mais transparente para vocês verem o plano, ou seja, o ângulo que o plano forma entre essas 2 arestas é menor que 90 graus do esquadro, de forma que forma um ângulo agudo. Então, eu tenho aqui os ângulos agudos e nessa outra extremidade aqui, o ângulo obtuso. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou pegar o ângulo obtuso e vou traçar uma linha até a metade da sua lateral oposta, do seu lado oposto. Se o ângulo está aqui, quem está oposto a ele é essa lateral e essa lateral. Então, eu vou traçar 2 linhas. 2 linhas do ângulo mais gordinho, maior que 90, até a metade do seu ladinho. Por isso que eu deixei aqui a marcação com a linha pontilhada, para dividir o plano na metade, em 4 partes iguais.
Da mesma forma, eu vou proceder com outro ângulo. Aqui também é um ângulo obtuso, vou traçar uma linha daqui até na metade e daqui até na metade, formando aí esse desenho, as suas duas linhas auxiliares. Professora, como que a gente faz agora? Agora vocês vão pegar aí o compasso de vocês. O compasso, ele tem duas pontas. Uma ponta seca, que tem tipo um ferrinho com a ponta bem fininha, que é onde fica o centro, a parte de onde a gente vai desenhar o círculo, e uma ponta que é a parte da grafite. No desenho eu não vou conseguir colocar o compasso, então o que eu vou fazer? Vou adotar que a bolinha roxa é a ponta seca, é onde a ponta seca do compasso tem que estar. Já a bolinha vermelha é a parte da grafite, é onde eu vou posicionar a abertura do meu compasso até essa bolinha vermelha. Então, ponta seca roxa e a parte da grafite a bolinha vermelha. Então, aqui eu tenho o meu desenho. O que eu vou fazer? Vou pegar onde as linhas se cruzam, ó, a azul cruzou com a pretinha aqui. Aqui eu vou colocar bem na onde elas se cruzam, um pontinho, a minha ponta seca. E a minha ponta que risca, que é a ponta da grafite, eu vou pôr aqui, ó, no finalzinho da linha, ó. Ele cruzou aqui no finalzinho dessa linha, para mim poder estar traçando. Quando eu coloco da medida da onde ela se cruza até no finalzinho da linha, eu já vou ter a abertura certinha no compasso para poder estar traçando o círculo nesse ângulo agudo, ó. Vou traçar o círculo aqui no ângulo agudo, desse jeito. Posicionei, só girar o compasso. Não fica inclinando mão, fazendo muita boleiragem, não. É só pôr e girar. Esse semicírculo aqui já vai ficar certinho. De forma semelhante, eu vou fazer isso aqui para o outro lado. Posicionar a ponta seca onde as linhas se cruzam e colocar a ponta que risca, ou aqui no azulzinho, aqui no pretinho, e traçar o semicírculo necessário. Se eu já deixar o compasso aberto desse que eu fiz aqui em cima, e você fez o desenho certinho, a mesma medida que eu vou ter de raio aqui no compasso vai ser a mesma medida que eu vou ter até aqui nessa parte para desenhar o círculo. Então, eu posiciono a ponta seca onde as linhas se cruzam, posicionei meu compasso aqui na linha azul e vou traçar o meu semicírculo. Agora, para mim fechar esse círculo, eu vou fazer algo para fazer a parte maior. A gente vai posicionar a ponta seca do compasso aqui no vértice das linhas azuis, nessa parte do obtuso. E vamos, então, colocar a ponta seca lá no finalzinho do semicírculo que a gente traçou, no finalzinho do círculo. E agora sim eu vou traçar toda a abertura desse ângulo maior aí, utilizando compasso. E aí ele vai fechar o círculo desse jeito. De forma análoga, vai ser feito para outro vértice. Ou seja, posiciona a ponta seca aqui na parte inferior, no canto inferior direito. A ponta da grafite no finalzinho do semicírculo que já estava traçado. E aí eu fecho o semicírculo. Então, se eu fosse desenhar a bolinha inteira, um círculo inteiro, seria isso. Porém, no desenho pede que é só metade do círculo, ou seja, essa parte superior aqui, ó, desses dois semicírculos, eu vou passar a borracha e vou apagar. E vou apagar essas linhas aqui de dentro também, deixando só essa beiradinha aqui de baixo, a parte do círculo da parte inferior. O plano eu vou apagar, deixar só esse semicírculo aqui de baixo, assemelhando a figura. Vai ficar algo assim. Apaguei o plano, apaguei as linhas, deixei só a parte do semicírculo. E de forma, do mesmo jeito que eu fiz para essa face, eu vou fazer para outra face aqui, ó, para a parte do fundo sólido. E aí o efeito vai ser este. O sólido na proporção aí do desenho correto, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar joinha, de curtir e toda coisa toda, vocês já conhecem. Abraço e até a próxima.